Um milionário se depara com sua ex-esposa, grávida, tentando vender a aliança de casamento em uma joalheria. Cansada, com o olhar perdido e as mãos trêmulas, ela só queria conseguir algumas moedas para sobreviver. Ele nunca imaginou que haveria assim novamente, e muito menos que esse momento viraria sua vida de cabeça para baixo. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia se filtrava entre os prédios centenários da Praça 15, criando um mosaico de luz e sombra sobre o calçamento desgastado por milhões de passos. O rio respirava seu ritmo habitual. Turistas fotografando a estátua de Carlos Gomes, funcionários correndo para seus almoços, vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias com vozes que se perdiam na algazarra constante. Heitor Alencar caminhava com passo firme entre a multidão, seu terno Armani sob medida se destacando entre as roupas casuais dos transeuntes. Aos 45 anos, havia construído do zero o império têxtil mais próspero do Brasil, com fábricas que se estendiam de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Suas mãos, que um dia haviam conhecido a aspereza do algodão cru, agora ostentavam abotoaduras de ouro branco e um relógio suíço que valia mais que o salário anual de muitos de seus funcionários. O controle o definia. Cada fio de sua empresa, cada contrato, cada decisão passava por seu escrutínio. Era conhecido nos círculos empresariais por sua determinação implacável e seu perfeccionismo obsessivo. Quem trabalhava para ele o respeitava e o temia em partes iguais, sabendo que seu sucesso havia nascido de uma disciplina férrea que não tolerava erros nem desculpas. Mas naquela tarde de outubro, enquanto se dirigia a uma reunião com investidores japoneses no Hotel Copacabana Palace, o destino tinha outros planos. Ao virar a esquina para a Avenida Rio Branco, seus olhos se fixaram em uma cena que paralisou seu mundo. Em frente a uma casa de penhores, com sua placa dourada desgastada pelo tempo, uma mulher estava ajoelhada na calçada. Seus ombros tremiam enquanto segurava algo pequeno em suas mãos, negociando com um homem de bigode grisalho que se espreitava do interior do estabelecimento. Era Beatriz, sua ex-esposa, a mulher que havia desaparecido de sua vida 3 anos antes, após um divórcio que havia destruído tudo o que ele acreditava saber sobre amor e confiança. Mas não era só o choque de vê-la depois de tanto tempo que lhe roubou o fôlego. Era a barriga arredondada que se marcava sob seu vestido de algodão simples, evidência de aproximadamente 7 meses de gravidez. Heitor ficou imóvel, escondido atrás de um grupo de turistas, observando a cena como se fosse um estranho assistindo a um filme. Beatriz tinha o cabelo mais curto agora, preso em um rabo de cavalo desajeitado, e seu rosto mostrava uma magreza que ele não se lembrava. Mas o que mais o impactou foram as lágrimas que escorriam por suas bochechas, enquanto ela estendia suas mãos trêmulas para o agiota. Nessas mãos, ele reconheceu o brilho familiar do ouro branco, a aliança, a mesma que ele havia colocado em seu dedo 15 anos antes, durante uma cerimônia íntima em uma pequena igreja em ouro preto, cercados de jasmim e promessas eternas. Preciso que me dê um bom preço, ouviu sua voz quebrada pela emoção. É ouro branco de 18 quilates, tem gravação interna. O agiota examinou a joia com desinteresse profissional, girando a aliança entre seus dedos grossos. R$ 80, murmurou sem levantar a vista. Por favor, implorou Beatriz. Sei que vale muito mais. Preciso de pelo menos R$ 200. É para o médico. Heitor sentiu o chão se mover sob seus pés. A mulher que ele conhecera, forte e independente, a professora de literatura que havia conquistado seu coração, com sua inteligência e sua risada contagiante, estava ali, se humilhando por dinheiro.
e estava grávida. 1000 perguntas se aglomeraram em sua mente. De quem era o bebê? Onde ela havia estado todos esses anos? Por que ele não havia sabido nada dela? Como ela havia chegado a essa situação? O agiota suspirou com tédio. R$100. E é minha última oferta. A aliança está arriscada e o mercado do ouro não está bom. Heitor viu Beatriz fechar os olhos, apertando os lábios para conter um soluço. Suas mãos se pousaram protetivamente sobre seu ventre, em um gesto maternal que o atravessou o coração como uma adaga. Está bem, murmurou finalmente. Aceito. Naquele momento algo se quebrou dentro de Heitor. Todos os planos de negócios, todas as reuniões importantes, todo o mundo que ele havia construído cuidadosamente se desvaneceu. Só existia aquela mulher grávida e desesperada, se desfazendo do último vestígio do que um dia foram. Sem pensar, deu um passo à frente, saindo da multidão. Sua voz, quando finalmente falou, soou estranhamente rouca. Beatriz. Ela se voltou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Em seu olhar havia surpresa, vergonha, dor e algo mais que ele não conseguiu identificar. Algo que lhe lembrou os primeiros dias, quando o mundo era apenas eles dois e todas as promessas pareciam possíveis. Heitor, sussurrou, e seu nome em seus lábios soou como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. O silêncio se estendeu entre eles como uma rachadura invisível, carregado de 3 anos de ausência e palavras não ditas. Beatriz se levantou lentamente, suas mãos ainda tremendo enquanto guardava a aliança em sua bolsa de couro gasta. O agiota, alheio ao drama que se desenrolava diante de sua porta, havia desaparecido para dentro de sua loja, deixando-os sozinhos em meio à algazarra carioca. Heitor a observou de cima a baixo, tentando conciliar a mulher que tinha diante de si com a imagem que guardara em sua memória. Beatriz sempre fora elegante, mesmo na simplicidade, mas agora havia algo frágil em sua postura, uma vulnerabilidade que ele nunca havia visto antes. Seu vestido azul marinho, embora limpo, mostrava sinais de uso prolongado, e seus sapatos baixos estavam desgastados nos calcanhares. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela finalmente, sua voz quase inaudível por cima do barulho do trânsito. "Eu tinha uma reunião por perto", respondeu ele, mentindo parcialmente. A verdade era que ele havia estado andando sem rumo, algo que raramente se permitia, fugindo da pressão constante das decisões empresariais. "Beatriz, Você está bem?" A pergunta soou ridícula até mesmo aos seus próprios ouvidos. Era óbvio que ela não estava bem. Ninguém que estivesse bem venderia sua aliança de casamento em uma casa de penhores. Ela levou uma mão ao ventre instintivamente, um gesto protetor que não passou despercebido por Heitor. "Estou me virando", respondeu com uma dignidade que ele bem lembrava. Ela sempre fora orgulhosa, às vezes demais. "Quanto tempo?" perguntou ele, indicando discretamente sua gravidez. 7 meses, respondeu ela, evitando seu olhar. "Heitor, não quero que você pense que..." "Não estou pensando nada", a interrompeu rapidamente, embora sua mente fosse um turbilhão de emoções contraditórias. Ciúmes, preocupação, confusão e, acima de tudo, uma necessidade avassaladora de protegê-la que ele acreditava ter enterrado junto com seu casamento. Um grupo de turistas passou entre eles, rindo e falando em inglês, lembrando-os de que estavam tendo aquela conversa íntima em meio a uma das zonas mais movimentadas do Rio. Heitor olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos de alguns transeuntes que reconheceram seu rosto das revistas de negócios. "Podemos..." começou a dizer, indicando um café próximo. Beatriz negou com a cabeça imediatamente. "Não, Heitor, não acho que seja uma boa ideia. Só para conversar." 5 minutos. "Não temos nada para conversar", respondeu ela, mas sua voz não tinha convicção.
Seus olhos, aqueles olhos verdes que um dia o haviam cativado completamente, mostravam uma tristeza profunda que lhe partia o coração. Heitor se lembrou de repente dos últimos dias de seu casamento. As discussões que se alongavam até altas horas, os silêncios que se tornavam mais frequentes que as palavras, a sensação constante de que estavam se afastando sem saber como pará-lo. Tinha sido culpa de ambos, mas principalmente dele. Sua obsessão pelo trabalho, sua necessidade de controlar tudo, inclusive a vida dela. Beatriz, por favor, insistiu. E algo em seu tom deve tê-la tocado, porque finalmente ela concordou com relutância. Dirigiram-se a um pequeno café em uma rua lateral, longe das multidões. O interior era aconchegante, com mesas de madeira antiga e o aroma familiar do café recém-feito. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, de onde podiam ver o movimento constante da cidade. Heitor pediu 2 cafés, lembrando automaticamente que ela gostava com leite e uma colher de açúcar. Quando a garçonete se afastou, o silêncio voltou a se instalar entre eles. "Onde você esteve?" perguntou ele finalmente. "Em São Paulo, principalmente. Depois em Porto Alegre, dando aulas de inglês", respondeu ela, brincando nervosamente com o guardanapo de papel. "E agora?" "Agora moro aqui no Rio, em uma pensão em Santa Teresa." Santa Teresa. Heitor conhecia o bairro, multicultural, vibrante, mas também com bolsões de pobreza que contrastavam com as zonas mais prósperas da cidade. A ideia de Beatriz, grávida e sozinha, vivendo em uma pensão, lhe revolvia o estômago. "O pai?" arriscou perguntar, preparando-se para uma resposta que sabia que não queria ouvir. Beatriz fechou os olhos por um momento, como se a pergunta lhe causasse dor física. "Ele não está", respondeu simplesmente. "O que significa não está?" Significa que quando soube, desapareceu, como se nunca tivesse existido. A raiva que Heitor sentiu foi instantânea e intensa. Que tipo de homem abandonava uma mulher grávida? Como alguém podia ser tão covarde? "Beatriz, Não", o interrompeu ela, levantando uma mão. "Não quero sua pena, Heitor. Não quero que você me veja como uma vítima. Estou seguindo em frente sozinha, como sempre fiz." As palavras de Beatriz flutuaram no ar carregado do pequeno café como uma barreira invisível entre eles. Heitor apertou os punhos sobre a mesa, lutando contra o impulso de dizer o que realmente pensava. Que ela nunca havia sabido aceitar ajuda, que sua independência havia sido uma das coisas que mais havia admirado e odiado nela ao mesmo tempo. "Você sempre foi muito orgulhosa", murmurou sem conseguir se conter. Os olhos verdes de Beatriz brilharam com uma faísca familiar, aquela mesma intensidade que ele havia testemunhado em milhares de discussões durante seu casamento. "Orgulhosa? É isso que você pensa?" "Heitor, eu não sou orgulhosa. Sou realista. Conheço a diferença entre amor e pena. Isso não tem nada a ver com pena." "Ah, não? Então o que é? Casualidade você aparecer justo quando estou no meu pior momento? Casualidade você se importar de repente com o que me acontece?" Heitor passou uma mão pelo cabelo, um gesto que Beatriz lembrava dos momentos de maior tensão em seu casamento. Havia algo desesperador na forma como ela conseguia desarmar todos os seus argumentos, expondo verdades que ele preferia não examinar. "Eu nunca deixei de me importar com você", admitiu finalmente, sua voz mais baixa. Beatriz ficou calada por um momento, surpresa com a honestidade crua em seu tom. E garçonete se aproximou com os cafés, interrompendo o momento tenso. O aroma familiar encheu o espaço entre eles, evocando cafés da manhã compartilhados em seu antigo apartamento. Manhãs preguiçosas de domingo, quando o mundo parecia girar apenas para eles. "Sabe o que foi para mim?" perguntou Beatriz depois que a garçonete se afastou, sua voz apenas um sussurro. "Acordar todas as manhãs durante meses depois do divórcio, esperando que você ligasse.
verificar meu celular centenas de vezes por dia, pensando que talvez, só talvez, você perceberia que havíamos cometido um erro. Heitor sentiu um nó na garganta. Ele também havia vivido aqueles primeiros meses em uma espécie de limbo emocional, esperando que ela voltasse, que admitisse que sua separação havia sido uma reação exagerada a problemas que podiam ser resolvidos. Mas o orgulho, aquele maldito orgulho que ambos compartilhavam, havia sido mais forte que o amor. Eu também esperei, confessou, mas depois do que você disse naquela última noite, o que eu disse, que você havia se tornado um estranho, que o trabalho era mais importante para você que nosso casamento? Heitor, tudo aquilo era verdade. Era minha forma de construir um futuro para nós. Para nós? Não, Heitor. Era sua forma de construir um futuro para Heitor Alencar, o empresário bem-sucedido. Eu só era um acessório naquela vida perfeita que você havia projetado. A acusação atingiu como um soco no estômago. Heitor sabia que havia algo de verdade em suas palavras, mas também sabia que ela não entendia a pressão constante, a responsabilidade de manter um império que empregava milhares de pessoas. Talvez você tenha razão, admitiu surpreendendo-a. Talvez eu tenha me perdido no caminho. Mas isso não significa que eu não te amasse. Beatriz tocou seu ventre novamente, aquele gesto protetor que parecia tê-la se tornado automático. O amor não é suficiente, Heitor. Nunca foi para nós. Porque quando você ama alguém, você não apenas ama quando é conveniente. Você ama quando está cansado, quando comete erros, quando precisa de espaço para respirar. E você acha que eu não te amava assim? Acho que você me amava como se ama uma obra de arte, admirando-me, protegendo-me, mas sempre à distância. Você nunca me deixou ser realmente humana com você. Heitor ficou em silêncio, processando suas palavras. Havia algo profundamente doloroso na forma como Beatriz o via, mas também algo libertador. Durante anos ele havia carregado a ideia de que ela o havia abandonado caprichosamente, mas agora começava a entender que talvez ele nunca lhe havia dado verdadeiras razões para ficar. E agora o quê? Perguntou ele, indicando sutilmente sua gravidez. Este bebê vai crescer sem pai? Vai crescer com uma mãe que o ama, respondeu Beatriz firmemente. Isso é mais do que muitas crianças têm, mas não é suficiente. Para quem? Para a sociedade? Para seus padrões de família perfeita? Para a criança, respondeu Heitor, e desta vez sua voz carregava uma convicção que Beatriz não havia escutado antes. Toda criança merece ter alguém que a proteja, que a ensine a ser forte, que... Parou, percebendo o que estava sugerindo. Beatriz também entendeu, e por um momento, algo parecido com medo cruzou seus olhos. Heitor, não, murmurou. Não podemos. Não depois de tudo o que aconteceu. Por que não? Porque alguns erros não podem ser desfeitos. E nós somos especialistas em nos machucar mutuamente. Os dias seguintes ao encontro na casa de penhores se tornaram uma tortura deliciosa para Heitor. Durante as reuniões do conselho administrativo, enquanto revisava balanços ou negociava com fornecedores asiáticos, sua mente vagava constantemente para Beatriz. A imagem dela, grávida e vulnerável, havia se gravado em sua retina como uma marca indelével. Uma semana depois, ele não aguentou mais. Usando seus contatos, conseguiu discretamente o endereço da pensão onde Beatriz morava. A pensão Atlântica ficava em uma rua estreita de Santa Teresa, entre um restaurante japonês e uma loja de produtos orgânicos. O prédio, do início do século XX, mostrava sinais de desgaste, mas mantinha certa dignidade em seus balcões de ferro forjado. Heitor estacionou seu Mercedes a uma distância prudencial e esperou. Ele não sabia exatamente o que esperava ver, mas precisava verificar por si mesmo como ela vivia. Às 8 da manhã,
Beatriz saiu do prédio carregando uma sacola de lona e andando com o passo decidido que ele lembrava, embora mais lento devido à gravidez. Ele a seguiu discretamente até uma escola de idiomas na rua Visconde de Pirajá, onde aparentemente dava aulas. 3 horas mais tarde, ela saiu e foi a um mercado local, onde comprou cuidadosamente verduras e frutas, claramente escolhendo os produtos mais baratos. Heitor observou como ela regateava com um vendedor de laranjas, conseguindo um desconto que provavelmente representava muito para seu orçamento apertado. À tarde, ele a viu sair novamente, desta vez para o norte da cidade. Um táxi a deixou no bairro do Leblon, em frente a uma casa elegante. Heitor se aproximou o suficiente para ver como uma mulher mais velha abria a porta e recebia Beatriz com um sorriso caloroso. Aulas particulares, deduziu. Beatriz estava trabalhando incansavelmente para se manter a flote. Naquela noite, Heitor não conseguiu dormir. Em seu apartamento de luxo no Leblon, cercado por todos os símbolos de seu sucesso, ele se sentiu mais vazio do que nunca. Pegou seu telefone várias vezes, tentado a ligá-la, mas sempre parava antes de discar. O que ele diria? Como poderia ajudá-la sem ferir seu orgulho? No dia seguinte, durante o almoço com seu sócio Ricardo no Yacht Club, ele não conseguiu se concentrar na conversa sobre a expansão para o mercado americano. "Você está bem?" perguntou Ricardo, percebendo sua distração. "Você parece preocupado." Heitor hesitou por um momento antes de decidir falar. Ricardo havia sido seu amigo desde a faculdade, um dos poucos que conhecia a história completa de seu casamento com Beatriz. "Eu me encontrei com Beatriz na semana passada", admitiu finalmente. Ricardo levantou as sobrancelhas, surpreso. "Beatriz? Sua ex-esposa? Pensei que ela havia desaparecido completamente." "Eu também pensava. Ela está grávida, Ricardo, de 7 meses. Seu amigo ficou quieto por um momento, processando a informação. "E o pai?" "Desapareceu quando soube da gravidez. Ela está sozinha, trabalhando como professora de inglês, vivendo em uma pensão em Santa Teresa." "Meu Deus", murmurou Ricardo. "E o que você vai fazer?" "Não sei. Quero ajudá-la, mas você conhece Beatriz. Seu orgulho é maior que o Cristo Redentor", completou Ricardo com um sorriso triste. "Sempre foi assim. Eu me lembro como ela se recusou a que você pagasse sua faculdade." Heitor assentiu, lembrando-se daquelas batalhas do passado. Beatriz havia insistido em trabalhar enquanto estudava, recusando qualquer ajuda financeira que ele quisesse oferecer a ela. Naquele momento, ele havia interpretado aquela independência como uma falta de confiança em sua capacidade de provedor. Agora começava a entender que era simplesmente sua forma de manter sua identidade. "Podemos criar oportunidades indiretas", sugeriu Ricardo depois de um momento. "Você conhece gente que precisa de professores de inglês. Famílias ricas que procuram tutores para seus filhos." Heitor considerou a proposta. Era uma forma de ajudá-la sem que parecesse caridade direta. "Você acha que vai funcionar? Vale a pena tentar." "Mas, Heitor..." Ricardo se inclinou para a frente, sua expressão séria. "Tome cuidado. Eu não quero ver você sofrer de novo como depois do divórcio." Naquela tarde, Heitor começou a fazer ligações discretas. Ele contatou 3 famílias que conhecia do mundo empresarial, mencionando que conhecia uma professora de inglês excepcional que poderia interessá-las para aulas particulares para seus filhos. Cuidadosamente, ele evitou mencionar o nome de Beatriz, sabendo que alguns deles se lembrariam de seu casamento e divórcio. Ele também falou com a diretora de uma escola de idiomas de prestígio no centro do Rio, sugerindo que poderia estar interessado em patrocinar algumas bolsas para estudantes carentes, em troca de que contratariam professores altamente qualificados. Enquanto organizava essas oportunidades, Heitor se surpreendeu, sentindo uma emoção que não havia experimentado em anos. A satisfação de fazer algo bom sem esperar nada em troca.
Durante tanto tempo, cada ação em sua vida havia sido calculada para obter algum benefício empresarial. Isso era diferente. Isso era por Beatriz, pelo bebê que ela carregava, por uma segunda chance que talvez nenhum dos dois merecesse, mas que ambos precisavam desesperadamente. Uma semana depois, ele recebeu uma ligação da senhora Pereira, uma das famílias que ele havia contatado. Heitor, aquela professora que você recomendou é extraordinária. Meu filho melhorou mais em 2 semanas do que em todo o ano passado. Como posso contatá-la para aulas adicionais? Heitor havia passado as últimas 3 semanas orquestrando cuidadosamente oportunidades de trabalho para Beatriz, sentindo-se como um maestro invisível, dirigindo uma sinfonia de coincidências aparentemente casuais. As ligações de agradecimento das famílias que ele havia contatado confirmavam que seu plano estava funcionando. Beatriz havia conseguido 5 novos trabalhos de aulas particulares, todos bem remunerados. Foi durante uma dessas operações clandestinas que o destino decidiu lhe revelar uma verdade que mudaria completamente sua perspectiva. Ele havia marcado um almoço com Laura Santos, uma antiga colega de faculdade de Beatriz, que agora trabalhava como psicóloga em uma clínica particular. Heitor a havia contatado com a desculpa de procurar apoio psicológico para alguns de seus funcionários que sofriam de estresse laboral, mas sua verdadeira intenção era obter informações sobre Beatriz sem levantar suspeitas. Encontraram-se em um restaurante tranquilo perto do Parque Ibirapuera, longe dos círculos sociais onde ambos poderiam ser reconhecidos. Laura, uma mulher de uns 40 anos, com um sorriso caloroso e olhos inteligentes, parecia genuinamente feliz em vê-lo. Heitor, quanto tempo? Disse enquanto se sentavam em uma mesa perto da janela. Devo admitir que sua ligação me surpreendeu. Pensei que depois do divórcio, coisas do passado ficaram no passado, mentiu Heitor, sentindo como as palavras lhe sabiam amargas na boca. Mas eu me perguntava, você soube algo de Beatriz ultimamente? Laura o estudou por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. Por que você pergunta? Heitor havia preparado aquela pergunta. Eu a vi algumas semanas atrás por acaso. Ela parecia diferente, preocupado por ela. Diferente é uma forma suave de dizer, murmurou Laura, brincando com seu guardanapo. Heitor, não sei se eu deveria lhe contar isso, mas Beatriz passou por momentos muito difíceis desde o divórcio. O que você quer dizer? Laura suspirou profundamente antes de continuar. Os 6 primeiros meses, depois que se separaram, ela ficou completamente destruída. Perdeu peso, não conseguia dormir, mal funcionava. Eu a incentivei a procurar ajuda profissional, mas você conhece seu orgulho. Heitor sentiu uma pontada de culpa. Durante aqueles mesmos meses, ele havia estado completamente absorto em expandir seu negócio para Portugal, usando o trabalho como anestesia para sua própria dor. Mas há algo que você provavelmente não sabe, continuou Laura, abaixando a voz. Beatriz nunca se envolveu com mais ninguém depois do divórcio. Durante 3 anos, ela recusou todos os encontros, todas as oportunidades. Dizia que não estava pronta, que primeiro precisava se encontrar. Heitor franziu a testa, confuso. Então, a gravidez foi uma noite horrível, explicou Laura, seus olhos mostrando tristeza. Há 8 meses, Beatriz recebeu a notícia de que sua mãe havia sofrido um acidente grave em Recife. Ela teve que viajar de emergência, mas quando chegou ao hospital, já era tarde demais. O coração de Heitor parou. A mãe de Beatriz, Dona Helena, havia sido como uma segunda mãe para ele durante seu casamento. Uma mulher doce e sábia, que sempre havia acreditado em seu amor, mesmo quando eles mesmos haviam parado de acreditar. Eu não sabia, murmurou Heitor, sentindo como o mundo cambaleou a seu redor. Depois do velório, Beatriz ficou em Recife para resolver os assuntos de sua mãe. Ela estava devastada, completamente quebrada.
Uma noite, em um bar perto do hotel onde estava hospedada, ela conheceu um homem. Ele se mostrou compreensivo ao ouvir falar sobre sua dor. Heitor não precisava que Laura continuasse. Ele conseguia imaginar o resto. Beatriz, vulnerável e destroçada pela perda, buscando consolo em um estranho que soube aproveitar sua dor. E ele? Perguntou com voz rouca. Desapareceu na manhã seguinte. Beatriz nunca soube seu nome completo, nem onde morava. Quando descobriu que estava grávida semanas depois, tentou contatá-lo por meio do hotel, mas ele havia dado informações falsas. Heitor fechou os olhos, sentindo como a raiva e a compaixão lutavam em seu peito. Beatriz havia estado completamente sozinha durante o momento mais difícil de sua vida, e ele não tinha ideia. Por que ela não me ligou quando sua mãe morreu? Perguntou, embora temesse a resposta. Laura o olhou com uma mistura de surpresa e tristeza. Heitor, ela sim ligou. Na noite do acidente, sua secretária disse a ela que você estava em uma reunião muito importante em Lisboa e que não podia ser interrompido. O mundo parou. Heitor lembrou-se perfeitamente daquela noite. Ele havia estado em um jantar de negócios que considerava crucial para fechar um contrato milionário. Sua secretária havia mencionado que alguém havia ligado, mas ele havia dado instruções estritas para não ser incomodado. Meu Deus! Sussurrou, levando as mãos ao rosto. Beatriz me disse que foi naquele momento que ela soube definitivamente que tinham terminado para sempre. Continuou Laura com gentileza. Que mesmo em seu pior momento, você tinha coisas mais importantes para fazer. Heitor sentiu como algo se quebrou dentro de seu peito. Durante 3 anos, ele havia culpado Beatriz por sua teimosia, por seu orgulho, por sua recusa em lutar por seu casamento. Mas a verdade era que ele havia estado tão cegado por sua ambição que havia ignorado seu pedido de socorro quando mais precisava. Laura, disse finalmente, sua voz quase inaudível. Preciso consertar isso. Preciso encontrar uma forma de ajudá-la. Tome cuidado, Heitor, alertou Laura com suavidade. Beatriz está grávida e vulnerável, mas também é mais forte do que você pensa. Se ela descobrir que você tem manipulado as coisas pelas suas costas, ela pode interpretar isso como outra forma de controle. Heitor assentiu, sabendo que Laura tinha razão. Mas agora que conhecia toda a verdade, ele não podia mais ficar de braços cruzados. Beatriz havia enfrentado sozinha a perda de sua mãe, o abandono do pai de seu filho e a luta diária para sobreviver. Era hora de ele parar de se esconder atrás de seu orgulho e mostrar que havia aprendido algo com seus erros do passado. A revelação sobre a morte da mãe de Beatriz havia deixado Heitor em um estado de choque emocional que afetava cada aspecto de sua vida. Durante dias, ele havia se movido como um autômato entre reuniões e decisões empresariais, mas sua mente estava constantemente no passado, revivendo momentos em que ele havia escolhido o trabalho acima de tudo o mais. Foi naquele estado de vulnerabilidade que a crise atingiu seu império têxtil como um furacão inesperado. Tudo começou em uma terça-feira chuvosa de novembro, quando Roberto, seu diretor de operações, invadiu sua sala com o rosto pálido e documentos amassados nas mãos. Heitor, temos um problema sério, anunciou sem rodeios. Os inspetores do trabalho encontraram irregularidades na fábrica de Campinas. Heitor levantou os olhos dos balanços que havia estado revisando mecanicamente. Que tipo de irregularidades? Condições de segurança precárias, horários que excederam o permitido, funcionários sem contratos formais. Aparentemente, o supervisor local estava cortando cantos para cumprir os prazos de produção que nós estabelecemos. O sangue gelou em suas veias. A fábrica de Campinas era uma de suas operações mais importantes, responsável por 30% de sua produção total. Quanto tempo isso estava acontecendo? Pelo menos 6 meses, segundo as evidências que eles encontraram.
Heitor se levantou bruscamente de sua cadeira, andando até a janela que dava para a Avenida Paulista. Lá embaixo, a vida continuava seu ritmo normal, alheia à tempestade que se gestava no 32º andar daquele prédio de vidro. Quais são as consequências imediatas? Roberto consultou suas anotações com mãos trêmulas. Multa de R$ 2 milhões, fechamento temporário da fábrica até que todas as deficiências sejam corrigidas, e uma investigação completa que pode durar meses. Mas isso não é tudo, Heitor. A notícia vazou para a imprensa. Como se tivesse sido invocado por suas palavras, o telefone de Heitor começou a tocar insistentemente. Nos minutos seguintes, ele recebeu ligações de jornalistas, concorrentes fingindo preocupação e, o mais devastador de tudo, 3 de seus principais clientes europeus cancelando contratos milionários. Seu Mendonça, disse a voz fria do diretor de compras de uma rede alemã de artigos esportivos, somos obrigados a suspender nossos pedidos até que essa situação se resolva. Nossa marca não pode ser associada a práticas trabalhistas questionáveis. Quando desligou o telefone, Eduardo sentiu pela primeira vez em anos o gosto metálico do medo de verdade. Seu império, construído durante décadas de trabalho obsessivo, cambaleou sobre alicerces que se mostraram mais frágeis do que ele havia imaginado. As semanas seguintes se transformaram em um pesadelo de 18 horas diárias tentando conter os danos. Eduardo vendeu sua coleção de arte contemporânea, hipotecou 2 de suas propriedades e liquidou grande parte de seus investimentos pessoais para manter as operações funcionando e pagar os salários dos 1.200 funcionários que dependiam dele. Mas a pressão mais difícil de lidar era a emocional. Todas as noites, ele voltava para seu apartamento vazio com a imagem de Camila gravada na mente. Sabia que ela continuava trabalhando, dando aulas particulares que ele havia conseguido secretamente, mas a distância entre eles parecia intransponível como nunca. Uma noite, particularmente cruel, depois de uma reunião de diretoria onde ele teve que anunciar a demissão temporária de 200 funcionários, Eduardo se viu caminhando sem rumo pelas ruas de São Paulo. Seus passos o levaram, como atraídos por um imã invisível, rumo à Vila Madalena. Ele parou em frente à Pensão dos Anjos, observando as janelas iluminadas do 2º andar, onde sabia que Camila morava. Em uma delas, conseguiu ver sua silhueta se movendo lentamente, sua gravidez agora claramente visível mesmo de longe. A ironia não lhe escapou. Enquanto seu mundo empresarial ruía, ela seguia em frente com dignidade, construindo uma vida para seu filho com os recursos limitados que tinha. A força que ele antes havia interpretado como teimosia, agora havia como o que realmente era: uma determinação admirável de não se deixar vencer pelas circunstâncias. Seu celular vibrou com uma mensagem de Roberto. Os bancos querem uma reunião amanhã cedo. A situação é mais grave do que pensávamos. Eduardo guardou o celular sem responder, mantendo o olhar fixo na janela de Camila. Pela primeira vez na sua vida adulta, ele se sentiu completamente impotente. Todo o controle que ele havia exercido durante anos se havia revelado uma ilusão. As crises empresariais podiam ser resolvidas com dinheiro e estratégia, mas o vazio emocional que ele sentia parecia infinito. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia todos que o conheciam. Era hora de parar de se esconder atrás de manobras secretas e orgulhos feridos. Era hora de ser honesto, tanto com Camila quanto consigo mesmo, sobre o que realmente importava na vida. A pergunta que o atormentava enquanto dirigia pelas ruas desertas de São Paulo era se não seria tarde demais para reparar o dano que ele havia causado com anos de prioridades erradas. Camila parou em frente à porta de vidro da Academia de Idiomas Inglês Fluente, ajustando a jaqueta sobre sua barriga de 8 meses.
As aulas particulares que ela havia conseguido nas últimas semanas tinham sido um salva-vidas financeiro, mas algo na coincidência de tantas oportunidades simultâneas havia começado a inquietá-la. Enquanto esperava que a diretora, Dona Laura, terminasse uma ligação telefônica, Camila revisou mentalmente a sequência de eventos. Primeiro tinha sido a família Silva, depois os Pereira, depois a Dona Beatriz com seus gêmeos adolescentes. Todos tinham aparecido em sua vida como se tivessem sido enviados por algum anjo da guarda invisível. "Camila, querida", disse Dona Laura ao desligar o telefone, "tenho notícias maravilhosas. Tem outra família interessada nos seus serviços. Os Almeida moram em Alphaville." "É extraordinário", murmurou Camila. "Nunca tive tanta procura por aulas particulares." A diretora, uma mulher de 60 anos com óculos pendurados em uma corrente dourada, sorriu de maneira estranha. "Bom, as referências foram excepcionais, principalmente a de..." Ela parou abruptamente, como se tivesse estado prestes a dizer algo que não devia. "A referência de quem?" perguntou Camila, sentindo como uma suspeita começava a se formar em sua mente. Dona Laura ficou visivelmente nervosa, organizando papéis desnecessariamente em sua mesa. "Ah, você sabe, o boca a boca funciona muito bem nesses círculos." Mas Camila conhecia aquele olhar evasivo. Ela havia sido professora por tempo suficiente para reconhecer quando alguém estava escondendo informações. "Dona Laura, quem está recomendando meus serviços? Preciso saber." A mulher suspirou profundamente, claramente em conflito. "Camila, prometi não dizer nada, mas tem alguém que tem contratado famílias, se certificando de que você tenha trabalho suficiente." O coração de Camila começou a bater mais rápido. "Quem?" "Eduardo Mendonça." O nome atingiu como um soco no estômago. Camila se apoiou na cadeira, sentindo como a sala girava levemente ao seu redor. "Eduardo? Meu ex-marido?" "Sim, ele tem ligado para famílias do seu círculo social, recomendando você como a melhor professora de inglês de São Paulo. Também falou com várias academias, sugerindo programas de bolsas que precisariam de professores qualificados." Camila fechou os olhos, sentindo uma mistura explosiva de gratidão e fúria. Durante semanas, ela havia pensado que, finalmente, sua vida profissional estava melhorando por mérito próprio, que havia encontrado estabilidade através do seu próprio esforço. Descobrir que Eduardo havia estado orquestrando tudo das sombras a fazia se sentir como uma marionete em seu próprio teatro. "Desde quando?" perguntou com voz tensa. "Faz aproximadamente um mês, justo depois de... Bom, suponho que depois de terem se encontrado." Camila se levantou abruptamente, ignorando o desconforto em suas costas. "Onde ele está agora?" "Camila, por favor, ele especificamente pediu que..." "Onde ele está?" repetiu com uma firmeza que fez Dona Laura recuar. "No escritório dele, imagino. Mas Camila, ele só queria ajudar..." Mas Camila já havia saído da academia, caminhando tão rápido quanto sua gravidez permitia, em direção à estação de metrô mais próxima. Durante o trajeto para o centro financeiro de São Paulo, sua mente fervilhava com argumentos e reprimendas. Como Eduardo ousava manipular sua vida novamente? Acaso ele pensava que poderia comprar seu perdão através de empregos conseguidos em segredo? Quando chegou ao prédio onde Eduardo tinha seus escritórios, o porteiro a reconheceu imediatamente. Ela havia estado lá muitas vezes durante seu casamento. "Senhora Mendonça", disse automaticamente antes de se corrigir. "Perdão, senhorita." "Vou ver Eduardo", disse Camila sem rodeios, dirigindo-se diretamente aos elevadores. A viagem até o 32º andar pareceu eterna. Cada segundo alimentava sua indignação, mas também uma parte dela, uma parte que não queria reconhecer, se sentia comovida pelo cuidado silencioso que Eduardo havia demonstrado. Quando as portas se abriram, Camila caminhou decidida para a sala principal, passando pela secretária que tentou detê-la.
Senhorita, o senhor Mendonça está em uma reunião muito importante. Camila abriu a porta sem bater, encontrando Eduardo sentado em frente a 3 homens de terno que obviamente eram banqueiros. Seu rosto mostrou surpresa total ao vê-la, mas também algo que parecia alívio. Precisamos conversar, anunciou Camila, sua voz cortando o ar tenso da sala. Agora. O silêncio na sala de reuniões ficou tão denso que parecia sólido. Os 3 banqueiros olharam alternadamente para Eduardo e Camila, claramente desconfortáveis por terem sido testemunhas involuntárias do que, obviamente, era um assunto pessoal explosivo. Eduardo se levantou lentamente, seu rosto pálido, mas mantendo a compostura profissional que havia aperfeiçoado durante anos. Senhores, poderiam nos dar alguns minutos? Podemos continuar essa reunião mais tarde. O principal banqueiro, um homem mais velho com cabelos grisalhos, recolheu seus documentos apressadamente. Claro, Eduardo, ligaremos para reagendar. Quando a porta se fechou atrás deles, Camila e Eduardo ficaram sozinhos na ampla sala, separados por uma mesa de mogno que parecia simbolizar tudo o que havia estado entre eles durante anos. Camila, posso explicar? Começou Eduardo. Não, interrompeu ela, sua voz tremendo de emoção contida. Desta vez, você vai me ouvir. Como você se atreve, Eduardo? Como você se atreve a manipular minha vida novamente? Eduardo deu um passo à frente, mas ela levantou uma mão para detê-lo. Pensei que finalmente havia encontrado estabilidade por meu próprio mérito. Acredite, as coisas estavam melhorando porque eu era boa no que eu fazia, porque eu me esforcei. Mas não, acabou sendo Eduardo Mendonça movendo os fios das sombras, como sempre. Não é assim, protestou ele. Só queria te ajudar. Quando fiquei sabendo da sua mãe, de tudo que você passou sozinha... Minha mãe? Camila ficou imóvel, sua expressão mudando de fúria para confusão. Como você sabe da minha mãe? Eduardo percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Helena me contou, ela também me disse que você me ligou naquela noite e eu não pude atender. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar. Então você sabe que quando mais precisei de você, quando meu mundo estava desmoronando completamente, você estava ocupado demais para atender uma simples ligação telefônica. Camila, se eu soubesse, o que você teria feito? Teria cancelado sua reunião importante? Teria pego o primeiro voo para o Rio de Janeiro? Sua voz se quebrou levemente. Não acredito, Eduardo. Seu padrão sempre foi o mesmo. Primeiro os negócios, depois tudo o mais. Eduardo sentiu como cada palavra era como uma faca girando em uma ferida aberta, especialmente porque sabia que ela estava certa. Você está certa, admitiu finalmente. Naquela noite eu escolhi mal muitas vezes, mas isso não significa que eu não me importo com o que acontece com você. E você acha que conspirando pelas minhas costas está demonstrando que se importa comigo? Eduardo, isso é exatamente o que você fazia quando estávamos casados. Você decidia o que era melhor para mim sem me consultar, como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. Camila se apoiou em uma cadeira, o cansaço da gravidez se combinando com a tensão emocional. Eduardo instintivamente se moveu para ajudá-la, mas ela o deteve com um olhar. Sabe o que é mais triste de tudo isso? Continuou Camila, sua voz agora mais calma, mas igualmente magoada. Que uma parte de mim estava grata. Durante estas últimas semanas, pensei que talvez o universo finalmente me estivesse dando um respiro, que depois de tanto sofrimento e luta, as coisas estavam começando a melhorar. E melhoraram, insistiu Eduardo. Você tem um trabalho estável, renda decente. Tenho sua caridade disfarçada de oportunidades, corrigiu Camila. Você não entende a diferença? Quando era sua esposa, já me sentia como um projeto seu, algo para melhorar e aperfeiçoar.
Agora descubro que, mesmo divorciados, você continua me vendo como alguém que precisa ser resgatado. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Não é assim que eu te vejo. Eu te vejo como a mulher mais forte que conheço, mas também como alguém que está passando por um momento difícil e que merece ajuda. E por que tinha que ser em segredo? Por que você não veio diretamente e me ofereceu ajuda? Porque sabia que você diria que não. Porque seu orgulho. Meu orgulho não é o problema aqui, Eduardo. O problema é que você nunca aprendeu a confiar no meu critério. Mesmo agora, grávida e lutando, você continua pensando que sabe melhor do que eu o que eu preciso. Camila caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Sabe o que eu preciso realmente? Preciso saber que se alguém me oferece um emprego, é porque valoriza minhas habilidades. Preciso sentir que estou construindo algo por mim mesma, para meu filho. Preciso de dignidade, Eduardo. E isso é algo que você nunca entendeu, que não se pode comprar nem organizar das sombras. Eduardo permaneceu em silêncio por vários minutos depois que Camila terminou de falar, processando cada palavra como se fosse uma sentença judicial. A vista de São Paulo, do 32º andar, sempre havia sido um símbolo de seu sucesso, mas agora se sentia como uma torre de marfim que o havia afastado de tudo o que realmente importava. Você está certa, disse finalmente, sua voz tão baixa que Camila teve que se virar para ouvi-lo. Em tudo. Camila o olhou com surpresa. Durante todos os anos de seu casamento, Eduardo havia sido incapaz de admitir erros sem oferecer justificativas ou contra-argumentos. Sempre acreditei que te proteger significava tomar decisões por você, continuou ele, aproximando-se lentamente da janela. Quando nos casamos, pensei que meu trabalho era construir um mundo perfeito ao seu redor, onde você nunca tivesse que se preocupar com nada. Mas eu nunca te pedi um mundo perfeito, murmurou Camila. Só queria estar no mundo com você. Eduardo se voltou para ela, e Camila pôde ver algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado antes. Sabe qual foi meu maior medo durante nosso casamento? Que você percebesse que eu não era suficiente para você. Que um dia você acordaria e veria o filho de um operário de periferia que fingia pertencer a um mundo onde realmente não encaixava. A revelação pegou Camila de surpresa. Durante todos os seus anos juntos, Eduardo sempre havia projetado uma confiança absoluta, uma segurança inabalável em seu lugar no mundo. Então decidi que se não pudesse ser suficiente como pessoa, ao menos poderia ser suficiente como provedor, como o homem que te daria tudo o que você precisasse antes mesmo de você perceber que precisava. Camila sentiu como sua raiva começava a se transformar em algo mais complexo. Eduardo, eu me apaixonei pelo homem que conheci na biblioteca da universidade, aquele que trabalhava à noite em uma fábrica para pagar os estudos. Nunca me importou de onde você veio, mas para mim importava, admitiu ele. E essa insegurança se tornou controle. Se eu pudesse controlar cada aspecto de nossas vidas, se eu pudesse antecipar cada problema e resolvê-lo antes que ele aparecesse, então talvez você nunca teria razão para ir embora. Camila se aproximou de uma das cadeiras da sala de reuniões, sentindo-se subitamente exausta. Mas esse controle foi exatamente o que me afastou. Cada vez que você resolvia um problema sem me consultar, cada vez que tomava uma decisão sobre nosso futuro sem me incluir, eu me sentia mais como um objeto precioso do que como uma companheira. Eduardo concordou, finalmente entendendo a paradoxa que havia destruído seu casamento. E agora eu fiz exatamente a mesma coisa. Vi que você estava com problemas e decidi resolvê-los em segredo, sem te perguntar se você queria minha ajuda ou como preferia recebê-la. A intenção era boa, admitiu Camila com suavidade. Mas, Eduardo, preciso que você entenda algo fundamental.
Eu não sou seu projeto de resgate. Sou uma mulher adulta que sobreviveu a coisas terríveis e que está construindo uma vida para seu filho. Pode ser que não seja a vida perfeita que você teria projetado para mim, mas é minha. Eduardo sentou-se em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa. O que posso fazer para consertar? Como posso demonstrar que aprendi? Camila o estudou por um longo momento. Havia algo diferente na forma como ele estava esperando sua resposta, sem pressionar, sem tentar direcionar a conversa para onde ele queria que fosse. Para começar, você pode cancelar todos esses arranjos de trabalho que fez, disse firmemente. Quero ganhar minhas oportunidades por mérito próprio. Mas Camila, você está grávida de 8 meses, precisa de estabilidade financeira. Eduardo, interrompeu ela, e ele parou imediatamente. Vê, você está fazendo de novo. Estou te dizendo o que preciso, e você imediatamente começa a me explicar por que minha perspectiva está errada. Eduardo fechou os olhos, reconhecendo o padrão. Você está certa, me desculpe. Se você realmente quer estar na minha vida, na vida da minha filha, então você precisa aprender a confiar no meu critério, mesmo quando você não concordar com minhas decisões, mesmo quando você achar que existe uma maneira melhor. Existe uma oportunidade? Perguntou Eduardo com voz esperançosa. Para que a gente tente algo? Camila colocou as mãos sobre sua barriga, sentindo uma pequena pontada de sua filha. Não sei, Eduardo. Honestamente, não sei. 2 semanas depois da confrontação no escritório, Eduardo cumpriu sua palavra. Camila recebeu ligações se desculpando de várias famílias, explicando que não precisariam mais de seus serviços devido a mudanças em suas circunstâncias. No início, a perda súbita de renda lhe causou pânico, mas gradualmente ela começou a encontrar trabalho de forma genuína, através de referências reais de alunos satisfeitos. Foi nesses dias de incerteza que Eduardo apareceu novamente em sua vida, mas de uma maneira completamente diferente. Camila estava saindo da consulta médica no Hospital das Clínicas, segurando as primeiras ultrassonografias 3D de sua filha, quando o viu esperando perto de seu carro no estacionamento. O outono paulistano havia pintado as folhas das árvores de cores douradas, e Eduardo vestia um sobretudo escuro que o fazia parecer menos imponente do que em seus ternos de escritório. Você está me seguindo? Perguntou Camila, embora seu tom não tivesse a hostilidade de encontros anteriores. Sua próxima consulta está marcada na agenda que você deixou no meu escritório, respondeu ele com um sorriso tímido. Só queria saber se estava tudo bem com a bebê. Camila o estudou por um momento, percebendo as olheiras sob seus olhos e a forma como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Você está bem? Você parece diferente. Eduardo deu de ombros. Os problemas na empresa continuam, mas eu não vim aqui para falar disso. Vim porque... Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. Você poderia me mostrar as ultrassonografias? O pedido era tão simples, tão humano, que Camila sentiu algo se amolecer em seu peito. Silenciosamente, ela lhe entregou as imagens. Eduardo as segurou com uma reverência que a surpreendeu, estudando cada detalhe borrado com a concentração de alguém, examinando um tesouro inestimável. É uma menina, murmurou. Sim, Isabela, respondeu Camila sem pensar. Isabela, repetiu Eduardo, e o nome soou diferente em seus lábios, cheio de uma ternura que Camila não havia escutado em anos. É um nome lindo, como minha mãe, acrescentou Camila suavemente. Eduardo ergueu o olhar, seus olhos brilhando de emoção. Ela teria ficado tão feliz. Pela primeira vez em meses, Camila sentiu que podia falar sobre sua mãe sem que a dor a abalasse completamente. Ela sempre dizia que queria uma neta para mimar, que os netos eram a recompensa por sobreviver a criar filhos. Isabel sempre foi sábia, concordou Eduardo.
Lembro que ela me disse uma vez que o amor verdadeiro não se tratava de nunca discutir, mas de discutir e ainda assim escolher ficar. Camila sentiu lágrimas inesperadas picando seus olhos. Ela não ficou para ver se nós aprenderíamos essa lição. Talvez nós ainda possamos aprendê-la, sugeriu Eduardo gentilmente. Ficaram em silêncio por vários minutos, compartilhando o peso da perda e a possibilidade incerta do futuro. Quando Camila finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Eduardo, preciso te perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesto. O que for. Isso tem a ver com a bebê? Você está aqui porque quer fazer parte da vida de Isabela ou porque realmente gosta de mim? Eduardo não respondeu imediatamente, e Camila apreciou que ele estivesse tomando tempo para considerar a pergunta em vez de dar uma resposta automática. No início, admitiu finalmente, quando te vi pela primeira vez na casa de penhores, acho que foi uma mistura das duas coisas. Te ver grávida despertou todos os meus instintos protetores, mas também me fez perceber o quanto eu havia sentido sua falta. E agora? Agora sei que Isabela merece ter pessoas em sua vida que a amem, não importa quem seja seu pai biológico. Mas também sei que você é a mulher com quem eu deveria ter crescido como pessoa anos atrás. A mulher que me desafia, que me faz querer ser melhor do que sou. Camila sentiu algo se mover em seu peito, uma pequena semente de esperança que havia estado enterrada sob camadas de dor e desconfiança. Você gostaria de me acompanhar para tomar um café? Perguntou Eduardo nervosamente. Tem algo que quero te contar sobre o que tenho estado fazendo com a empresa. O café para onde Eduardo a levou não era o tipo de lugar chique que ele teria escolhido no passado. Em vez disso, era uma pequena cafeteria familiar no bairro de Pinheiros, com mesas de madeira gastas e o aroma genuíno do café recém-moído. Camila percebeu que era uma escolha deliberada, outra pequena amostra de que ele estava tentando mudar. Você se lembra deste lugar? Perguntou Eduardo, enquanto se sentavam perto de uma janela que dava para uma rua de paralelepípedos. Camila olhou ao redor e sorriu pela primeira vez em semanas. Claro, a gente costumava vir aqui quando éramos namorados. Você dizia que tinha o melhor café de São Paulo e custava uma fração do que cobravam no centro. Você também dizia que eu gostava porque me lembrava das minhas origens humildes, acrescentou Eduardo com um sorriso autocrítico. Isso foi antes de eu descobrir que suas origens humildes eram uma das coisas que mais me atraíam em você, respondeu Camila, surpreendendo-se com a honestidade. Eles pediram 2 cafés, e quando o garçom se afastou, Eduardo respirou fundo antes de começar a falar. Camila, quero te contar o que tenho feito nesses últimos dias. Depois da nossa conversa, comecei a repensar muitas coisas sobre a empresa, sobre minhas prioridades. Camila se acomodou em sua cadeira, percebendo algo diferente em seu tom. Havia uma calma que ela não se lembrava de ter escutado antes. A crise da fábrica me forçou a tomar decisões que nunca pensei que tomaria, continuou Eduardo. Vendi minha coleção de arte, hipotequei propriedades, liquidei investimentos. Mas em vez de usar esse dinheiro só para salvar a empresa, decidi fazer algo diferente. O que você fez? Estou criando uma fundação educacional. Vai se chamar Fundação Isabel, em homenagem à sua mãe. Eduardo fez uma pausa, observando a reação de Camila. Vai oferecer programas de alfabetização e capacitação profissional para mulheres em situações vulneráveis, principalmente mães solteiras. Camila sentiu seu coração acelerar. Eduardo... Espera, deixa eu terminar. Não é caridade, é trabalho de verdade, com salários dignos. As mulheres que participarem dos programas também vão trabalhar como instrutoras para outras, criando uma rede de apoio mútuo. E Camila... Eduardo se inclinou para a frente. Eu gostaria que você fosse a diretora educacional. Camila ficou em silêncio por um momento, processando a proposta.
Por que você faria isso? Porque percebi que durante anos estive construindo riqueza sem propósito real. Porque sua mãe sempre acreditou que a educação era a única forma verdadeira de mudar vidas. E porque Eduardo hesitou. Porque quero que Isabela cresça em um mundo onde veja que é possível fazer coisas boas, não apenas lucrativas. O garçom chegou com os cafés, interrompendo o momento. Camila aproveitou a pausa para observar Eduardo mais atentamente. Havia algo fundamentalmente diferente nele, uma serenidade que substituía a tensão constante que havia definido seus últimos anos de casamento. E a empresa? Suas fábricas? Vou manter as operações essenciais, mas de forma diferente. Melhores condições de trabalho, salários mais justos, produção mais sustentável. Será menos lucrativo, mas será algo de que eu possa me orgulhar. Camila tocou sua barriga, sentindo Isabela se mexendo como se estivesse reagindo à conversa. Eduardo, não posso aceitar um emprego só porque você me oferece. Não estou te oferecendo porque você é minha ex-esposa, respondeu ele rapidamente. Estou te oferecendo porque você é a pessoa mais qualificada que conheço. Você tem experiência em educação, conhece as dificuldades que as mulheres sozinhas enfrentam e tem a empatia necessária para criar programas que realmente funcionem. Camila sentiu lágrimas inesperadas. E se não funcionar entre nós? E se tentarmos ser o que quer que possamos ser e falharmos de novo? Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, mas não tentou tocar a dela. Então você continuará sendo a diretora educacional da fundação, porque o trabalho é seu por mérito. E eu continuarei sendo alguém que respeita suas decisões e quer o melhor para você e para Isabela. Camila olhou para a mão estendida de Eduardo, lembrando-se de todas as vezes que ele havia tomado decisões pelos dois. Desta vez, ele estava esperando que ela decidisse. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro. E Camila, não importa o que você decida sobre o trabalho ou sobre nós, quero que você saiba algo. Esses últimos meses me ensinaram que o sucesso real não se mede em fábricas ou contas bancárias. Se mede em se você consegue dormir tranquilo, sabendo que tratou as pessoas importantes em sua vida com o respeito que mereciam. Camila sentiu algo se romper em seu peito, mas desta vez não era dor. Era a primeira rachadura na armadura que ela havia construído ao redor de seu coração depois do divórcio. A madrugada de 15 de dezembro chegou com uma tempestade que atingia São Paulo com uma fúria incomum. Os ventos uivavam entre os edifícios centenários e a chuva batia nas janelas como punhos desesperados pedindo abrigo. Camila acordou às 3 da manhã com uma contração que a fez se dobrar sobre si mesma, suas mãos instintivamente protegendo sua barriga. Não pode ser, murmurou tentando se acalmar. Faltam 3 semanas. Mas seu corpo tinha outros planos. As contrações se intensificaram rapidamente, chegando a cada 5 minutos com uma regularidade que não deixava espaço para dúvidas. Isabela havia decidido que era hora de conhecer o mundo. Não importava que as ruas de São Paulo estivessem transformadas em rios e que o vento ameaçasse derrubar tudo a seu redor. Camila conseguiu chamar um táxi, mas depois de 20 minutos de espera, o motorista a ligou-se desculpando. As inundações haviam cortado várias vias principais e ele não conseguiria chegar à Vila Madalena. Quando tentou contatar uma ambulância, disseram que teriam que esperar pelo menos 1 hora devido à emergência meteorológica. Foi então que seu orgulho se rendeu à realidade. Com mãos trêmulas, ela discou o número que havia guardado, mas nunca usado desde seu encontro na cafeteria 2 semanas atrás. Eduardo atendeu ao primeiro toque, sua voz alerta apesar da hora. Camila, o que houve? A bebê está vindo, conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Não consigo transporte e... Estou a caminho, a interrompeu Eduardo, e Camila pôde ouvir como ele se movia rapidamente.
Você está na pensão? Sim, mas Eduardo, as ruas estão inundadas. Não se preocupe, estarei aí em 15 minutos. Camila quis perguntar como ele podia ter tanta certeza, mas outra contração a deixou sem fôlego. Ela conseguiu arrumar uma bolsa básica entre dores cada vez mais intensas, perguntando-se se Eduardo realmente conseguiria chegar a tempo. Exatamente 12 minutos depois, ela ouviu o rugido de um motor potente do lado de fora de sua janela. Ao se aproximar, viu Eduardo descendo de um SUV alto, completamente encharcado, mas se movendo com determinação. Ele havia conseguido um veículo capaz de navegar pelas ruas inundadas. "Como está?" perguntou assim que subiu ao seu quarto, avaliando a situação com a eficiência que Camila lembrava das crises empresariais. "Está doendo muito", admitiu ela, aceitando seu braço para descer as escadas. A viagem ao hospital foi uma odisseia por um Rio de Janeiro irreconhecível. Eduardo dirigia com concentração absoluta, navegando entre árvores caídas e poças que pareciam lagos. Num momento, quando o motor começou a falhar ao passar por uma área particularmente alagada, Camila sentiu pânico. "Eduardo, não vamos chegar." "Vamos sim chegar", disse ele com uma calma que a tranquilizou imediatamente. "Isabela vai nascer num hospital, não no meio de uma tempestade." Durante uma contração particularmente intensa, Camila instintivamente alcançou a mão de Eduardo, apertando-a com uma força que surpreendeu a ambos. Ele não disse nada, simplesmente retribuiu a pressão, mantendo-a conectada à terra, enquanto o corpo se preparava para trazer uma nova vida ao mundo. "Eduardo", murmurou quando a dor diminuiu momentaneamente, "se algo acontecer comigo..." "Não vai acontecer nada", interrompeu-o firmemente. "Mas se acontecer, quero que saiba que aceitei o trabalho na fundação. E quero que Isabela saiba que seu pai biológico talvez não esteja aqui, mas que o homem que a trouxe ao mundo quando mais precisava..." "Camila, não fale assim." Eduardo parou o carro em frente à entrada de emergência do Hospital São Vicente de Paulo. "Você vai ficar bem. Isabela vai ficar bem. E vamos ter muitos anos para descobrir o que somos um para o outro." Os paramédicos correram para o carro e, em questão de minutos, Camila foi transferida para uma maca. Eduardo tentou segui-la, mas uma enfermeira o deteve. "O senhor é o pai?" Eduardo hesitou por um momento, olhando para Camila. Ela, apesar da dor, conseguiu sorrir fracamente e assentiu. "Sim", respondeu Eduardo com convicção. "Sim, sou o pai." Enquanto corriam pelos corredores do hospital em direção à maternidade, Camila sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não importava a biologia, não importavam os erros do passado. Naquele momento, quando mais vulnerável se sentira em sua vida, Eduardo estivera lá e escolhera ficar. "Você está pronto para conhecer sua filha?" perguntou Camila, enquanto os médicos se preparavam para o parto. Eduardo apertou sua mão, os olhos brilhando com lágrimas que não tentou esconder. "Estou pronto a vida toda." Isabela Carmen Souza chegou ao mundo às 7h42 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a atravessar as nuvens da tempestade. Seu choro encheu a sala de parto com uma força que contrastava com seu pequeno tamanho, como se estivesse anunciando ao mundo que havia chegado para ficar. Eduardo nunca sentira nada comparável ao momento em que a parteira colocou Isabela em seus braços. A menina pesava apenas 2,8 kg, mas sua presença enchia completamente seu coração. Seus pequenos dedos fecharam-se em torno do seu com uma determinação que o lembrou imediatamente de Camila. "Ela é perfeita", murmurou, aproximando-se da cama onde Camila descansava, exausta, mas radiante. "Ela se parece com você." Camila sorriu, estendendo os braços para receber sua filha. "Ela tem seus olhos", observou com ternura, "e algo me diz que ela vai ser tão teimosa quanto nós dois." Durante as horas seguintes, enquanto Camila e Isabela se recuperavam,
Eduardo cuidou dos trâmites hospitalares e das ligações necessárias. Foi nesse momento que recebeu uma visita inesperada. Miguel, seu sócio, acompanhado de um homem que Eduardo não reconheceu. "Eduardo, precisamos conversar", disse Miguel com uma seriedade incomum. "Este é o inspetor Ramírez, da promotoria." O inspetor apresentou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. "Senhor Souza, temo que eu tenha notícias importantes sobre a investigação de sua fábrica em Itapira." Eduardo sentiu que o mundo parava. "Que tipo de notícias?" "Descobrimos que as irregularidades trabalhistas foram orquestradas por seu concorrente, Têxteis Brasileiras. Plantaram provas falsas e subornaram funcionários insatisfeitos para criar uma crise que o forçaria a vender suas operações por um preço reduzido." A informação atingiu Eduardo como um tsunami. "Como é possível? Passamos meses investigando as práticas da Têxteis Brasileiras. Seu caso nos deu a pista final que precisávamos. Não só será completamente inocentado, mas tem direito a uma compensação milionária por danos morais." Miguel sorriu amplamente. "Eduardo, isso significa que não só recupera tudo o que perdeu, mas poderia expandir a empresa além do que havia sonhado." Eduardo olhou para o quarto onde Camila e Isabela descansavam, processando as implicações da notícia. 6 meses atrás, essa revelação teria sido o mais importante em sua vida. Agora, sentia-se estranhamente desconectado da euforia que deveria estar sentindo. "Quanto tempo tenho para decidir sobre as ações legais?" perguntou. "Todo o tempo que precisar", respondeu o inspetor. "As provas são sólidas, sua reputação ficará completamente limpa." Depois que eles foram embora, Eduardo ficou sozinho no corredor do hospital, contemplando uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Poderia recuperar seu império, expandi-lo, voltar a ser o magnata têxtil mais poderoso do Brasil. Ou poderia manter o curso que escolhera, construindo algo menor, mas mais significativo. Quando voltou ao quarto, encontrou Camila amamentando Isabela. A cena era tão perfeita, tão cheia de paz, que sentiu que a decisão se tomava sozinha. "Tudo bem?" perguntou Camila, notando algo diferente em sua expressão. Eduardo sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando sua pequena família. "Camila, quero te perguntar algo, e quero que seja completamente honesta." "Claro!" "Se eu tivesse a oportunidade de recuperar tudo o que tinha antes, de voltar a ser o empresário que era, você acha que poderíamos fazer isso funcionar? Nós 3 juntos?" Camila estudou seu rosto cuidadosamente. "Por que você me pergunta isso?" Eduardo contou sobre a visita do inspetor, sobre a possibilidade de recuperar sua fortuna e expandir seu império. Camila ouviu em silêncio, embalando suavemente Isabela. "Eduardo", disse finalmente, "6 meses atrás, essa pergunta me teria aterrorizado. Eu teria pensado que você voltaria a ser o homem que coloca os negócios acima de tudo. E agora? Agora eu vejo como você segura Isabela, como você falou sobre a fundação, como você esteve comigo durante esses meses. Acho que você aprendeu algo que levou anos para entender, que o verdadeiro sucesso não se mede no que você tem, mas no que você é capaz de dar." Eduardo sentiu um nó na garganta. "E se eu pegasse o dinheiro da indenização e usasse para expandir a fundação, para criar programas em todo o Brasil?" Camila sorriu, aquele sorriso que havia apaixonado Eduardo tantos anos atrás. "Então, acho que sua mãe da Zona Norte estaria muito orgulhosa do homem em que você se tornou." Isabela escolheu aquele momento para abrir os olhos pela primeira vez, olhando diretamente para Eduardo com uma seriedade que parecia imprópria para um recém-nascido. Naqueles olhos escuros, Eduardo viu refletido não só seu futuro, mas uma versão de si mesmo que finalmente podia respeitar. "Sabe o quê?" disse, tomando a pequena mão de Isabela. "Acho que minha filha merece um pai que faça do mundo um lugar melhor, não apenas mais lucrativo." Camila,
estendeu sua mão livre para ele, e quando Eduardo a tomou, sentiu que finalmente encontrara seu lugar no mundo. 18 meses após o nascimento de Isabela, Eduardo caminhava pelas mesmas ruas do centro histórico do Rio de Janeiro, onde encontrara Camila naquele dia que mudara suas vidas para sempre. Mas desta vez não estava sozinho. Isabela, agora uma menina esperta com cachos dourados e os olhos curiosos de sua mãe, ia montada em seus ombros, apontando para pombos e rindo com a alegria pura que só as crianças pequenas possuem. Camila caminhava ao seu lado, sua mão entrelaçada com a dele, vestindo um vestido azul que realçava sua gravidez de 4 meses. Desta vez, o bebê que esperavam era realmente dos dois. Concebido numa noite de primavera, quando finalmente haviam decidido se casar novamente. Numa cerimônia íntima em Paraty, cercados apenas de amigos próximos e das lembranças benditas da mãe de Camila. "Você lembra por que viemos aqui todo mês?" perguntou Eduardo, parando seus passos em frente à antiga casa de penhores, que agora ostentava uma reforma, transformada numa pequena livraria especializada em literatura infantil. "Para lembrar de onde viemos", respondeu Camila, acariciando sua barriga. "E para que Isabela saiba que segundas oportunidades existem quando as pessoas estão dispostas a mudar." Eduardo tirou Isabela de seus ombros e pegou-a pela mão. "E o que aprendemos nesses meses, princesa?" Isabela, com a seriedade cômica das crianças de 1 ano e meio, levantou sua mão livre. "Que o papai não trabalha o tempo todo", Camila riu, lembrando como Eduardo cumprira religiosamente sua promessa de estar presente. A Fundação Isabel havia crescido até se tornar uma rede de centros educativos que se estendia por todo o Brasil. Mas Eduardo aprendera a delegar, a confiar em outros e, acima de tudo, a entender que o tempo perdido com a família não podia ser recuperado. "E mais o quê?" perguntou Camila, ajoelhando-se ao lado de Isabela. "Que a mamãe é a diretora mais importante do mundo." Eduardo sorriu, lembrando como Camila havia transformado a fundação em algo que superava todas as suas expectativas. Sob sua liderança, haviam graduado mais de 500 mulheres em programas de capacitação profissional, e a maioria delas conseguira empregos estáveis ou iniciara seus próprios pequenos negócios. Enquanto observava sua família, Eduardo refletiu sobre o caminho que os havia trazido até ali. A compensação milionária da demanda contra as têxteis brasileiras havia financiado a expansão da fundação. Mas mais importante ainda, havia aprendido que a verdadeira riqueza não se media em contas bancárias, mas em momentos como aquele. "Eduardo", disse Camila suavemente, "alguma vez você se arrepende de ter escolhido isso em vez de reconstruir o império têxtil?" Ele considerou a pergunta enquanto Isabela corria para uma fonte próxima, perseguindo pombos com a determinação feroz que herdara de ambos os pais. "Sabe o que é mais estranho?" respondeu finalmente. "Durante anos pensei que meu propósito na vida era construir algo grande, algo que durasse depois que eu me fosse. Mas agora percebo que já o havia construído. Eu o construí no dia em que te conheci naquela biblioteca universitária, quando você era uma estudante de literatura que acreditava que podia mudar o mundo com palavras." Camila sentiu lágrimas de felicidade lhe arderem os olhos. "E você acha que conseguimos mudar o mundo?" "Talvez não o mundo todo", admitiu Eduardo, alcançando Isabela antes que ela se metesse completamente na fonte. "Mas definitivamente mudamos nosso mundo. E o de Isabela. E o de todas aquelas mulheres que passaram pela fundação." Enquanto caminhavam de volta para o carro, Eduardo parou uma última vez em frente à antiga casa de penhores. Na vitrine da livraria, um cartaz anunciava o último livro de contos infantis que Camila havia escrito, inspirado nas histórias das mulheres da fundação. "Sabe o que mais gosto do nosso final?" perguntou Camila, observando a capa de seu livro, onde aparecia uma ilustração de uma mãe e sua filha plantando um jardim juntas.
O quê? Que não é realmente um final, é um começo. Eduardo concordou, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Isabela começara a engatinhar em direção a uma nova poça, suas pequenas mãos determinadas a explorar cada canto do mundo. Camila carregava em seu ventre outro pequeno explorador que em breve se juntaria às suas aventuras. E a fundação continuava crescendo, tocando mais vidas a cada dia. Você tem razão, disse Eduardo, levantando Isabela e oferecendo seu braço a Camila. E sabe o que é melhor dos novos começos? O quê? Que desta vez sabemos o que realmente importa. Enquanto se afastavam pelas ruas do Rio de Janeiro, Eduardo sentiu uma paz profunda que não conhecera em seus anos de sucesso empresarial. Havia aprendido que o amor verdadeiro não se tratava de nunca cometer erros, mas de estar disposto a crescer a partir deles. Que a família não era algo que se construía com dinheiro, mas com presença, paciência e perdão mútuo. E enquanto Isabela ria em seus braços e Camila cantarolava uma canção de ninar para o bebê que estava a caminho, Eduardo soube que finalmente encontrara o tipo de sucesso que realmente importava. O sucesso de ser completamente, autenticamente humano. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.